Está aqui o médico clínico geral da rede pública de Blumenau, inclusive o doutor Celso, né, conosco aqui no estúdio ao vivo. Celso Boaventura, obrigado por ter vindo aqui, doutor. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Estamos aqui à disposição para conversarmos sobre a vacinação. Vamos lá. Vacina da gripe. Tem muita gente aí que ainda torce, né, o nariz para... Não vou tomar essa vacina aí. Tem algum perigo, doutor? Não. Todas essas vacinas, elas já foram testadas, já vêm sendo usadas há um bom tempo e o grau de perigo, o grau de adoecimento por elas não existe. Muitas vezes algumas pessoas aplicam e acabam tendo um resfriado, um quadro gripal depois, mas isso acontece provavelmente por ela já ter contraído um pouco antes da vacinação. Como a vacina ela precisa de um tempo para incorporar no nosso organismo e fazer a sua ação definitiva, então esse delay pode acontecer. Mas são muito raros os casos e, graças a Deus, não temos nenhuma intercorrência maior sobre isso. Né? Vacina da gripe não pega gripe, então? Não pega gripe. Com ela não se pega gripe. Com a vacina, mas com a vacina. A pessoa pode pegar uma gripe depois, mesmo com a vacina? Isso é bom deixar claro, doutor? Pode pegar. Ela não evita a doença, né? Exatamente. As pessoas elas confundem muito um quadro gripal com um resfriado. Então, muitas vezes a pessoa acaba tendo coriza, uma dor no corpo, um certo cansaço, não teve febre, que é o grande diferencial entre elas, e acaba achando que aquilo trata-se de um quadro gripal, mas não, é um resfriado simples. Mas a gripe em si pode, mas como eu comentei, por esses pequenos períodos em que a gente precisa criar imunidade para... que aquela vacina cria imunidade no nosso corpo. E qual é a maior importância para os grupos prioritários, né? Que são agora os grupos que estão sendo chamados pelo Ministério da Saúde para tomar vacina? Vamos lá, os idosos, as crianças, doentes crônicos, entre outros, doutor. Esses grupos são os grupos mais delicados. São aqueles grupos que têm uma fragilidade de saúde um pouco maior. Os idosos, pela questão idade, muitos deles têm comorbidades, têm outras doenças associadas. Então, o risco de uma complicação dessas doenças é muito grande em função de um quadro gripal. Então, fazendo a vacina, tendo essa proteção, a segurança da pessoa em poder seguir, ter uma qualidade de vida melhor é muito grande. Nas crianças, muito semelhante. As crianças, elas têm uma fragilidade um pouco maior por ter um quadro imunitário um pouco mais indefeso que o nosso. E principalmente os pequenos, que eles ficam em creches, ficam em escolas e por períodos muito longos, eles ficam fechados em salas com não muita refrigeração. Então ali é importante ter essa defesa, é importante ter essa proteção da vacina. Quanto tempo que demora para a vacina fazer efeito no corpo da pessoa? Em média 15 dias. Em 15 dias nosso organismo, após a aplicação, ele cria imunidade e a pessoa passa a ter defesa. Então, as pessoas têm que estar bem atentas a isso. Infelizmente, nesse período, pode-se contrair uma gripe, mesmo tendo aplicado a vacina. Às vezes a vacina da rede pública é diferente da rede privada, né? Essa da rede pública que as prefeituras estão aplicando aí, protege contra qual tipo de gripe? Porque tem alguns vírus aí diferentes, né, doutor? Os quadros gripais comuns, o vírus da influenza, que é o mais comum de todas as vacinas cobrem, principalmente as vacinas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde oferece praticamente todas as vacinas necessárias. Algumas, em particular, nós não conseguimos porque são grupos mais diferenciados e não é a população em geral. Mas para a população em geral, a maioria das vacinas são oferecidas, sim. O senhor recomenda também quem está fora dos grupos prioritários tomar essa vacina? Depois, quem sabe, se o Ministério abrir, né, para outras pessoas, a tendência é que isso ocorra em maio, né? Já vem sendo falado aí pelas autoridades, depois até do dia D, quem sabe ali que vai ser em maio. Sim. É recomendado para todo mundo tomar essa vacina da gripe, doutora? Com certeza. Todo quadro gripal, a gente nunca tem uma noção exata do início do inverno, na passagem daquele ano, se realmente nós vamos ter uma pandemia, nós vamos ter um quadro de um vírus mais intenso naquele ano. Então, toda a proteção é bem-vinda. Então, antes que nós tenhamos alguma situação mais delicada, protegendo o organismo, fazendo a vacinação, a pessoa se defende, se protege e
acaba não tendo essa exposição maior, esse contágio maior com o vírus, né? Beleza, a vacinação é uma das formas de se proteger. Agora Exatamente. está esfriando de novo, né? Então, cuidar com aqueles hábitos, né, que a gente às vezes vai esquecendo no dia a dia, né, doutor? Perfeito. Nós acabamos esquecendo que a proteção individual, os cuidados individuais são importantíssimos, né? O estilo de alimentação que a gente consome, os horários também que nós circulamos, muitas vezes, dependendo do horário da noite, uma circulação excessiva, sereno e aí por diante. Então, todo cuidado que se tem é importante, principalmente aqueles grupos que precisamos de mais cuidado. Os idosos, as crianças, pessoas com doenças graves, doenças crônicas, né? Doutor Celso Boaventura, clínico geral, obrigado pela vinda aqui e até a próxima, doutor. Muito obrigado. Sempre no nosso Balanço Geral, tá bom? Muito obrigado. Obrigadão. Grande abraço.